professor Guilherme Wood, na disciplina de Instrumentação Biomédica do curso de especialização em Engenharia Clínica. Nesse vídeo nós vamos tratar do monitor central e telemetria para parâmetros fisiológicos. Nessa semana nós temos visto o monitor de múltiplos parâmetros fisiológicos, monitor multiparamétrico. Nesse vídeo, o monitor central e a questão da telemetria. Dentro desse vídeo, nós vamos ver o monitor central, os aspectos gerais, alguma coisa a respeito especificamente da telemetria e problemas relatados com esse tipo de equipamento. O monitor central permite a visualização de vários parâmetros fisiológicos de diversos pacientes ao mesmo tempo e em tempo real. Eles podem incluir recursos computacionais, como exibições adicionais, informações de tendência de dados que foram registrados ao longo do tempo, por exemplo, uma curva de tendência de temperatura, o que não é muito comum em monitores para um único paciente, e também exposição em tela cheia de parâmetros de um paciente específico. Eles não podem substituir os monitores de beira de leito, normalmente eles ficam numa central da enfermagem, no posto, com enfermeiros e médicos avaliando a situação. E enquanto os dados de monitoramento são coletados, alguns monitores centrais podem enviar informações para o prontuário eletrônico do paciente através do sistema de informações hospitalares. Então aqui a gente tem uma figura de um monitor central. Se a gente pegar aqui na tela da esquerda, é possível a gente ver 16 pacientes, aparecendo o sinal ECG dos 16 pacientes e mais os números correspondentes a alguns outros parâmetros. E se o profissional que está monitorando quiser um detalhe de um paciente específico, ele pode colocar na tela da direita exatamente a tela do monitor de parâmetros fisiológicos conectado àquele paciente específico. Isso exige então a monitoração e alarmes não apenas de um paciente e vários parâmetros, mas de vários pacientes e vários parâmetros fisiológicos. Quando a gente pensa no monitor central, é importante pensar na segurança da transmissão das informações de saúde. Existem 3 aspectos que eu quero tratar com vocês. Se você quiser pensar um pouquinho, dá um pause agora no vídeo. Quais são os 3 aspectos que eu vou falar? E, se você quiser, você segue aí o nosso vídeo. Um primeiro aspecto muito importante é o acesso rápido, com mínimo de atraso, praticamente em tempo real. Quando a gente fala tempo real, da ideia de que o que acontece com o paciente tem que ser imediatamente visto no monitor central, instantaneamente. Mas é claro que existe um atraso. A ideia aqui é que o atraso seja tão pequeno que não seja perceptível. Se a gente tem alguma coisa com uma resposta em frequência em centenas de hertz, um atraso de 1 milissegundo, não é significativo. Mas se a informação demorar 10 segundos para chegar, isso pode ser muito grave. Então, o atraso deve ser avaliado também em termos de o que é o tempo real para a monitoração do paciente. Além de um acesso rápido às informações, a gente precisa de sigilo dos dados do paciente. O acesso deve ser controlado apenas para pessoas autorizadas e, com isso, é gerado um perfil de quem pode avaliar o quê. Não apenas na transmissão de informações em tempo real, mas no armazenamento e, por exemplo, os resultados de um exame clínico do paciente no seu prontuário médico, ele deve estar protegido por sigilo. Mas o sigilo não deve ser tão grande que ninguém possa ver. O paciente deve poder ver algumas coisas, o profissional de saúde que está tratando deve ter acesso a esses dados, mas uma pessoa que não tem nada a ver com isso não deve ter acesso, e isso é uma questão de segurança. E um terceiro aspecto
é a integridade dos dados. Não basta proteger contra sigilo e não basta garantir um acesso rápido e seguro. É necessário que todos os dados estejam seguros. A quebra de integridade é quando a gente perde parte dos dados. E essa parte dos dados pode ser significativa. Então, pensando nisso, a gente lembrar que podem acontecer alguns problemas com os usos dos monitores centrais. Os monitores centrais podem levar o pessoal do hospital a dar mais atenção ao equipamento do que ao paciente conectado a ele. E muitas vezes não avaliar aspectos que podem ser vistos na pele do paciente, no seu falar, enfim, várias situações que não são transmitidas e que não são detectadas por um equipamento. Mesmo monitores que estão funcionando de forma confiável não podem substituir a observação direta e frequente do paciente. Isso é ainda mais grave quando você está trabalhando com um monitor central e não tem alguém ali próximo do paciente, como um médico ou um enfermeiro. Alarmes falsos positivos podem causar fadiga de alarme, a gente tratou disso no outro vídeo, e resultar em falhas da equipe em perceber eventos críticos do paciente, como, por exemplo, baixos níveis de saturação de oxigênio. Então, às vezes, o excesso de alarmes pode mais trazer problemas do que realmente soluções. A telemetria é feita com equipamento, tem sensores, mas que não apresenta esses dados no próprio equipamento. Ao contrário, transmite para um outro monitor ou para uma estação central. Essa transmissão ela é feita por meio de ondas de rádio e permite uma maior mobilidade ao paciente. Muitas vezes o paciente ambulatorial, ou mesmo o paciente internado, mas que tenha facilidade de locomoção, vai ser monitorado por meio de uma pequena caixa e não está transportando propriamente, não está preso a um leito e vinculado a um monitor de beira de leito. Alguns problemas que a gente pode ter numa situação como essa: a distância entre o transmissor que está com o paciente e o monitor. A equipe de saúde normalmente vai estar vendo os dados em um monitor a uma distância do paciente. Isso pode trazer algum problema. Se ele passar mal, é necessário pensar no tempo que vai gastar para ter acesso ao paciente, onde ele está. E esse é um problema também quando o paciente não está conectado ao monitor e está livre para caminhar pelo hospital. Pode não existir um monitor próximo a ele para que o médico de enfermagem que vai atendê-lo possa ver os dados. Então ele tem uma caixa, ele não tem um monitor, ele tem um transmissor. Então vai depender muito da comunicação entre o profissional de saúde que vai atendê-lo e o profissional de saúde que está monitorando a dezenas de metros de distância no monitor central. Outro problema que acaba acontecendo com a telemetria são as interferências. Quando se está trabalhando com radiofrequência, está se trabalhando em alguma frequência do espectro eletromagnético. Pode haver mistura com outras fontes de radiação eletromagnética, como rádios, transmissores, enfim. E isso enfraqueceu o sinal. O enfraquecimento do sinal pode levar a atrasos na detecção, no processamento e detecção para alarmes de situações graves com o paciente. Então, esses dois problemas são relatados como presentes na literatura médica, com o uso de telemetria e monitores centrais. Eu deixei para vocês no ambiente de ensino um arquivo para ser lido. Se vocês também tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem. Participem do chat nas nossas quintas-feiras e não se esqueçam de fazer o teste de autoavaliação. Na próxima semana nós teremos um novo assunto. Eu aguardo vocês lá. Até lá!